Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Vou ficar nessa posição por causa desse reflexo aqui, ó. Enfim, hoje eu vim falar sobre a parábola dos dois servos. E antes eu gostaria de falar do contexto, né, que Jesus estava falando sobre os tempos futuros, né, sobre o fim dos tempos. Era um sermão profético, onde ele dizia as coisas que iriam acontecer no final, antes da sua volta. E aí, nessa ocasião, ele contou a parábola dos dois servos, porque naquela época, na Idade Média, era o sistema econômico, era o feudalismo, né, onde os senhores tinham terras, tinham propriedades, e dentro delas eles estabeleciam as regras, as leis do local. Nem o rei poderia interferir. Eram os senhores que determinavam as regras dentro das suas propriedades. E aí ele chamou dois servos, né, e distribuiu entre eles as tarefas que eles deveriam repassar aos conservos e administrar o lugar, fazer prosperar, dar continuidade ao trabalho enquanto o Senhor estivesse fora, porque o Senhor voltaria. E aí, quando o Senhor voltou, ele encontrou duas situações. O servo bom, que, né, fez tudo aquilo que ele determinou, deu continuidade ao trabalho, administrou bem a obra, distribuiu tarefas entre os conservos, enfim. Ele recebeu como prêmio participar das riquezas do Senhor. E o outro servo, que era mau, ele exerceu abuso de autoridade, ele subjugou os conservos, ele foi um mau administrador, ele gastou o dinheiro do Senhor consigo mesmo para satisfazer, né, o seu ventre, ele bebeu com bêbados, ele comeu, enfim, ele foi um mau servo. E o que o Senhor fez com ele foi lançar ele fora né, da propriedade para um lugar onde havia choro e ranger de dentes. E o que eu fico pensando sobre essa parábola são duas situações, né? Uma que aparentemente a parábola está falando de pastores que, no caso ali, ele estava ensinando aos apóstolos. E ele estava falando de liderança, né? Então, hoje em dia seriam pastores. Pastores que distribuem tarefas entre os outros membros e administram a obra do Senhor e fazem tudo sabendo, né, com a certeza de que o Senhor vai voltar. E outros que, apesar de pregar a Bíblia, apesar de, sabe, algumas passagens eles pulam, né, por esperteza, mas eles usam a Bíblia para poder pregar, mas subjugam consciências, gastam de um dinheiro que não é deles, vivem, né, se fartam, bebem, comem às custas, né, dos servos. Enfim, é uma outra postura e que vai ter como consequência uma condenação. E será que essas pessoas vivem como se o Senhor nunca fosse voltar? Será que elas não creem na Bíblia? Será que eles são ateus, disfarçados de religiosos para poder, sabe? O que a palavra está mostrando é isso, que são pessoas sem temor, que não creem, né, na palavra do Senhor, porque se o Senhor disse que iria voltar é porque ele vai. Então, eu fiquei pensando nessa situação, né? A Bíblia, nessa época aqui, já predizendo coisas que estão acontecendo agora, de uns tempos para trás até agora, né? Que são, aparentemente, nós estamos chegando no final da caminhada. E outra coisa que eu penso é que será que basta aos membros, né? Isso eu falei dos pastores, da responsabilidade de trabalhar sabendo que o Senhor vem.
E agora, com relação aos membros, será que basta você entrar numa igreja de concreto, sentar no banco, ficar 40 minutos ouvindo o pastor falar, e concordando ou não, você levanta, vai embora? Será que é isso que ele requer de você? Né? Que você chegue no horário e vá embora no horário, que você participe das programações, que você esquente o banco, enfim. Será que ele não te deu também nas tuas mãos um trabalho para realizar e quando ele voltar ele vai requerer de você? Porque Paulo, quando ele chegou em Corinto, ele falou assim: vocês têm tanto tempo juntos que já eram para estar ensinando e vocês ainda estão aprendendo. Porque a igreja de Corinto tinha divisão, tinha facção, tinha adultério, tinha egoísmo, né? Na hora da ceia era cada um por si. Quem chegava primeiro se fartava, quem chegava depois ficava com fome. Não tinha noção de comunhão, não tinha noção de nada. Dons espirituais tinha aos montes, mas não tinha o menor senso do que era ser igreja. E aí Paulo vai lá e dá uma bronca, né? Nas cartas de Paulo a Corinto, chamando a atenção, sabe, ele era menino, ele fazia coisas de menino, mas quando ele se tornou homem, ele abandonou as coisas de menino. Agora aquela igreja ainda estava na fase do leitinho, eles ainda estavam tendo que ser cuidados, tendo que aprender a essência do evangelho, apesar de serem velhos de igreja. Ou seja, nenhum de nós aprende para guardar para si. Nós aprendemos para ensinar, para repassar, para viver, né? E quando Jesus voltar, ele vai requerer isso das nossas mãos, né? Então essa parábola é um alerta, né, para que a gente saiba se está sendo um bom servo ou se está sendo um servo mau, negligente e inconsequente. Tá bom? Um beijão para vocês. Tenham um bom dia.